Salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E começamos com uma notícia nada boa. O meia Rony, que sofreu um entorse no joelho na última partida contra o Atlético Goianiense, saiu inclusive chorando. Ele vai ficar afastado dos gramados pelo menos por 5 semanas. Essas foram o resultado das avaliações feitas pela equipe médica do Corinthians. Durante esse período ele ficará em observação para ver se não será necessário uma cirurgia. Se for necessário uma cirurgia no ligamento, aí o período de afastamento é de no mínimo 8 meses. Vamos torcer para dar tudo certo para o Rony, para que ele não precise fazer essa cirurgia no ligamento e que ele fique afastado dos gramados apenas essas 5 semanas, que é o período mínimo aí para a recuperação dele. Por outro lado, o torcedor corintiano tem excelentes notícias. O retorno de Renato Augusto e Fagner que na última partida saiu com incômodo ali no pescoço, uma contratura no pescoço, mas já está recuperado, já está treinando com o restante do elenco e certamente vai estar como titular na próxima partida, assim como o Renato Augusto, que treinou também normalmente, se nenhum deles vier a sentir aí nos próximos dias, os dois com certeza serão titulares do Coringão. Já o Luan, ele foi para o campo, mas fez um trabalho à parte ali com o fisioterapeuta, Luan também, que vinha de problemas musculares, está se recuperando. Já o Adson, que sofreu aquele trauma na perna, aquela entrada violentíssima do Thiago Heleno, o Adson até hoje não se recuperou, ele está fazendo o trabalho ali com o fisioterapeuta, então provavelmente não vai estar à disposição para este próximo jogo. Com relação ao William, o William já está liberado, já vai poder jogar, depois de toda aquela palhaçada dos agentes da Anvisa. Ou seja, o William está no Brasil desde o dia 1º de setembro, já visitou o familiar, já treinou com o restante do elenco, já passeou, enfim, fez tudo que precisava fazer. Aí, de repente, os agentes da Anvisa decidiram que o William não poderia participar do jogo do Atlético Goianiense, que seria uma temeridade, que ele poderia contaminar todo mundo. Brincadeiras à parte, é uma piada, realmente. Quer dizer, o jogador está desde o dia 1º de setembro no Brasil e ele só não pôde jogar contra o Atlético Goianiense. Aí depois cumpriu o restante da quarentena, acho que faltava, se não me engano, 2 dias. Agora já está treinando, já está apto, sem nenhum problema, Ao contrário do Andrés Pereira, que veio também para o Brasil vindo da Inglaterra e jogou pelo Flamengo, já normalmente, ninguém falou nada, não apareceu ninguém da Anvisa. Parece que o Flamengo tem um tratamento diferenciado das outras equipes do campeonato. Inclusive a rodada que estava ameaçada agora desse final de semana, porque os clubes não concordavam com aquela liminar que o Flamengo tinha conseguido, que dava direito dele a atuar com torcida, E só que essa liminar hoje foi cassada pela STJD e estão aí aguardando. Então o Flamengo vai jogar também sem torcida, igual a todos os outros clubes. Aí mais pra frente será discutido, aí parece que no próximo dia 28 vão decidir aí o que vai acontecer, Se de repente vai voltar a torcida para todas as equipes, que é o correto, É um absurdo o Flamengo jogar com torcida, o outro não poder. O ideal seria que todos pudessem jogar com torcida, mesmo que limitada a capacidade, Eu acho que já poderia, mas enfim, o importante é que todas as equipes tenham os mesmos direitos, E o Flamengo tinha conseguido se eliminar, mas de última hora, porque as equipes estavam ameaçando não participar, que a rodada fosse adiada. Então, felizmente, se resolvesse todo esse imbróglio, e a rodada vai acontecer, com nenhuma equipe vai poder ter o direito de atuar com o torcedor. Agora fica a expectativa de como o Silvinho vai armar a equipe para o próximo jogo. Quer dizer, a tendência é que ele arme com o Gabriel de primeiro volante, ali o Renato Augusto fazendo como se fosse um segundo volante, e o Giuliano, eles dois ali mais na armação de jogo, com o William atuando pela esquerda, Roger Guedes pela direita e o Jô de centroavante. A tendência é que o Silvinho escale essa equipe, até porque o Rony ali, que vinha como opção de titular ali como segundo volante, o Rony, como eu já disse, está fora, Vai ficar aí pelo menos 5 semanas longe dos gramados. Então precisamos ver se o Silvinho vai conseguir organizar essa equipe, fazer uma equipe competitiva.
Porque a grande questão é que o Corinthians vai estar atuando com diversos jogadores sem estar na sua plena forma física e muitos deles veteranos. Então vai ver se a equipe não vai sofrer, principalmente na hora de recompor. O Rony que era muito forte nisso. O Rony pode ser limitado tecnicamente, muito criticado por boa parte dos torcedores, embora ele evoluiu bastante, muitos já estavam elogiando ele, mas o forte do Rony era exatamente isso. Ele corre o campo inteiro, ele vai e volta, quando ele vai para o ataque ele volta rapidamente para recompor, e essa tem sido a grande dificuldade do Corinthians com a saída do Rony e com a entrada desses jogadores aí mais veteranos que ainda não estão 100%, principalmente Renato Augusto e o Roger Guedes. E agora ainda vai entrar o William, né? O William que é um cara privilegiado fisicamente, talvez ele tenha uma facilidade maior ali para entrar em forma do que esses outros jogadores, mas isso nós só vamos saber ali dentro de campo. Então vai ser um grande desafio, né? Porque o Renato Augusto, ele não é um cara especialista ali como segundo volante, não é um cara especialista na marcação. A gente viu esse problema exatamente no jogo contra o Juventude, ali esse problema na hora da equipe fazer a recomposição da defesa para... Desculpe. Fazer a recomposição quando está no ataque para retornar ali para a marcação no meio de campo da defesa. Ficou esses buracos no meio de campo muitas vezes. O Roger Guedes, por não estar também 100%, ele não ajuda ali na marcação, na saída de bola do adversário, que o ideal é isso. O ideal é que essa formação do Corinthians, por exemplo, jogando o William e o Roger Guedes, é que os dois marquem a saída de bola do adversário, né? Porque quanto mais na frente a gente conseguir roubar a bola, é melhor. Então, como os jogadores ainda não estão em plenas condições, a equipe acaba recuando, né, e roubando a bola apenas no campo de defesa, e muitas vezes deixando espaços. Quando o adversário rouba essa bola e vai para o contra-ataque, o Corinthians tem demorado um pouco para fazer essa recomposição. Esse é o grande desafio do Silvinho para essa partida. Então ele vai ter que decidir realmente se ele vai colocar esses jogadores, se eles já estão, evoluíram fisicamente, né? Principalmente o Roger Guedes já fez 2 partidas seguidas, né? O Renato Augusto ele já, né, tinha tido aí uma sequenciazinha de jogos, mas aí teve essa parada. Será que vai ter condição de começar desde o início? Uma outra opção que o Silvinho teria seria a entrada do Duqueiroz, né? Não estão falando nessa opção, mas o Duqueiroz nas partidas que ele entrou ali no lugar do Fagner, ele jogou muito bem, né? Muita personalidade, o jogador se posiciona muito bem, tem bom toque de bola, o jogador tem qualidade técnica, domínio de bola. Seria ali uma boa opção para, né, melhorar um pouco a marcação e também dar qualidade na saída de bola. O Silvinho tem outras opções aí que ele não tem utilizado muito. Por exemplo, poderia colocar de repente o Arauz ali como um papel ali de segundo volante, caso o Renato Augusto não tenha condições ali, Silvinho prefira optar por a entrada dele no segundo tempo. Tem essa opção do Arauz, tem uma opção mais defensiva que seria colocar o Xavier junto com o Gabriel, aí ficaria a equipe mais marcadora. Por outro lado, você liberaria mais, por exemplo, Juliano, Roger Guedes, o William, para atacar mais. Então, Silvinho tem essas opções, né? Realmente é uma dor de cabeça, mas positiva, afinal tem opções. O problema é quando você não tem opções, você tem que ficar improvisando. Silvinho tem boas opções, resta ele ver qual que é melhor, levando em condição a condição técnica, condição física, né? Levando todos esses fatores em condições. Na verdade, o Corinthians precisa muito dessa vitória, né? Esses últimos 2 jogos aí sem vitória, esses 2 empates aí complicaram bastante. O jogo contra o Atlético Goianiense era fundamental ter conseguido essa vitória. Estávamos ganhando ali até o final do jogo praticamente e levamos o gol de empate ali, ao meu modo de ver, um gol que deveria ter sido invalidado, né? O jogador participou do lance, ele não fez o gol, mas pelo amor de Deus, a bola foi na direção dele, foi na direção da bola. Isso é lógico que atrapalha. O próprio Roger Guedes, se aquele jogador não estivesse ali, ele poderia estar marcando o jogador que fez o gol. Mas enfim, são águas passadas. Eu acho que ali houve, né, várias falhas. O Cássio também eu acho que falhou, falha na marcação por deixar o Roger Guedes estar marcando ali aquele jogador. Enfim, foram diversas falhas. Um pouquinho antes o Fábio Santos deixou uma bola dominada sair pela lateral. Quer dizer, era mais um tempo ali que a gente poderia ter gasto com a bola nos pés. Infelizmente aconteceu, não dá para ficar remoendo o passado e pensar para frente.
mas com esse tropeço, a vitória contra o América é ainda mais importante. O Corinthians não pode, em hipótese alguma, deixar essa vitória escapar. Agora vamos falar aí das finanças do Corinthians. O Corinthians que estava aí com 2 meses de atraso com os salários dos jogadores ali da base, né? Jogadores em formação, que fala, aqueles que recebem ajuda de custo. Fazia 2 meses que eles estavam com o salário atrasado. O Corinthians quitou uma parte, está dizendo que está com problema aí de fluxo de caixa. Esperamos que o Corinthians resolva essas pendências para que não tenha mais esses problemas. Com a equipe principal, os profissionais, não tem nada atrasado, pelo menos pelo que nós checamos. A verdade é que a conta uma hora chega, né, pessoal? O Corinthians aliviou bastante a folha de pagamento, justamente buscando essas contratações pontuais, aí baixou violentamente. Só que a questão é que o Corinthians não conseguiu uma boa venda, né? A expectativa era que o Corinthians conseguisse vender aí pelo Lucas Piton, Matheus Vital, né? De repente o Léo Natel, esses jogadores conseguissem uma boa venda, mas na verdade foram apenas emprestados. Né? O Piton continua no Corinthians, não foi negociado, mas o Vital, o Léo Natel foram emprestados. Né? O Ederson acabou não saindo, falaram de uma proposta aí do Newcastle na Inglaterra, mas o Ederson continua ali emprestado ao Fortaleza. Então agora a expectativa é que na próxima janela o Corinthians consiga aí boas vendas para conseguir a receita aí, que senão a situação financeira do Corinthians vai ser complicada. O Corinthians tem outras fontes aí, conseguiu bons patrocinadores. Felizmente o superintendente do Corinthians, o Colagrossi, né, do marketing, é um cara bastante inteligente, com bastante visão, então ele conseguiu bons patrocinadores, teve essa ideia do Fan Token aí, que também é uma expectativa muito boa de receita, né, com essas criptomoedas aí, com uma coisa nova, inovadora, o Corinthians entrando nesse mercado, é bastante interessante. Uma outra notícia não muito boa, pessoal, o Corinthians corre o risco de perder uma grande revelação, perder sem receber nada, perder de graça, né? Esse é o caso do Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira, no último jogo, fez um golaço, foi um dos destaques da partida, na minha opinião, o maior destaque do jogo foi ele, não só pelo gol, mas pelas jogadas que ele fez, um dos poucos que tentava jogadas individuais, partir para cima, e o contrato dele vai até o final de março de 2022. Quer dizer, como faltando 6 meses para encerrar, ele pode fazer pré-contrato com qualquer equipe, ou seja, ele pode se acertar com alguma equipe aí até o fim desse mês e sair de graça. Então, esse foi realmente um vacilo muito grande da diretoria, no meu modo de ver. Eu acho que o Corinthians tinha que ver a qualidade do jogador, se o Silvinho tem intenção de aproveitar o jogador, se vê futuro, se é um jogador promissor, já deveria ter feito a renovação. Essas coisas você não pode esperar para o contrato acabando. Ou seja, agora ele com certeza vai se valorizar mais pelo grande jogo que fez, pelo gol que fez, e agora faltando pouquíssimo tempo aí para o Corinthians conseguir essa renovação aí, já que faltando 6 meses para o término do contrato, ele vai poder fazer um pré-contrato, aí de repente o Corinthians pode ficar aí de mãos vazias. Então a diretoria precisa acordar com isso aí, precisa saber valorizar a sua base, saber aquele jogador que tem talento, que tem qualidade, que é o caso do Gabriel Pereira, sempre foi um talento, né, no Sub-20, sempre foi o destaque ali. Então o Corinthians tinha que ter olhado com atenção e já buscado a renovação. Agora a tendência é que fique mais difícil do Corinthians renovar. Pode ser que ele peça mais do que o esperado. O Corinthians tem que buscar sim renovar aí pelo menos aí por 2 anos. O ideal é pelo menos uns 3. Mas tudo tem que ser negociado, né? O salário, todas essas questões, multa contratual. Esperamos que o Corinthians consiga aí segurá-lo, que vai ser um jogador bastante importante. E possivelmente um cara que vai dar uma receita pro Corinthians aí daqui 2, 3 anos, né? Então o Corinthians não pode perder esse jogador. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Domingo o Corinthians joga contra o América Mineiro às 6h15 da noite na Neoquímica Arena. Conforme eu disse, uma partida fundamental. Esperamos a vitória. Nos próximos dias aí vamos ver o andamento dos treinamentos para ver qual vai ser a equipe, se é essa equipe já esperada, se o Silvinho vai buscar inovar aí. Então nós vamos estar atentos aí para trazer as próximas novidades para vocês. É isso aí, nação corintiana, timão na veia e vai Corinthians!